Olá, pessoal. Eu sou Eduarda Magaldi, otorrinolaringologista, especialista em plástica facial e rinoplastia. E eu sou Adriana Monteiro, obstetra e especialista em parto. E esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Nossa primeira temporada do podcast chegou ao fim, mas calma. Enquanto a segunda temporada não começa, selecionamos cortes muito especiais para você curtir os melhores momentos. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe com as amigas e lembrem-se, mulheres, nós podemos tudo! Assim, pariu. Tchau, Adriana, vou levar meu filho para casa, vai embora. Isso, eu, hein? Exato. O que fazer? O que essa mãe de primeira viagem precisa, assim, estar alerta para tirar a criança da cadeirinha, do car seat e chegar com ela dentro de casa? As primeiras orientações mesmo. Não, a primeira coisa que eu acho muito importante é falar sobre a consulta pediátrica pré-natal. Quando tem a oportunidade, eu acho muito legal. Porque, assim, isso começou há muitos anos, mas aqui na Bahia ainda está muito incipiente. Isso. E a gente precisa estar chamando a atenção dessas famílias para escolherem um pediatra antes do bebê nascer. Porque não só para saber a história da família, saber todas essas coisas que vão acontecer nesses primeiros dias pós-parto, mas também para poder conhecer a pessoa que vai cuidar do seu bem mais precioso. Né? Isso. E aí, se você não gostar, você tem tempo de trocar. Isso, mas depois que nasce, você ainda ficar ligando ou pegando a indicação de uma amiga, que às vezes aquela pediatra ou pediatra da família, da sua amiga, da sua vizinha, não tem nada a ver com você, não bate com o estilo, o seu estilo. E é isso, gente, médico também tem uma questão filosófica. Então, que bom que tem vários médicos no mundo com filosofias diversas. Exatamente. Né? Existem os consensos, mas existem as filosofias, né? Então, assim, A forma de tratar, a forma de abordar, tratar. né? Eu amei fazer minha consulta prévia. É digo logo. muito bom. Eu agradeço. Eu amei. E aí, quando nasce, que vai para o hospital, sai do hospital, a gente recomenda que 2 dias, 3 dias pós-alta, já faça a primeira consulta com o pediatra, né? E aí, quando nasce, e tem alta no final de semana. Pois é. Quem orienta, além Não do tem pediatra como, lá? né? Não tem como manual de instrução. Então, quando vem para consulta pediátrica pré-natal, você já tem um pediatra para chamar de seu e tirar as primeiras dúvidas, Então, né? tem um provérbio africano, né, que toda mãe, todo grupo de mãe conhece esse provérbio, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Eles dizem que essa aldeia significa muito da comunidade, todos os valores que a comunidade traz para aquele ser em construção. Mas eu interpretei, quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, que essa aldeia diz respeito à rede de apoio. Exatamente. Que é preciso uma aldeia. Então, precisa todas aquelas pessoas, né, que estão ao seu entorno, seja pai, mãe, avó, funcionária, amigos, toda a rede de apoio para poder deixar aquela criança viva, porque é muita demanda, né? A criança dorme muito. São quantas horas por dia que esse recém-nascido dorme? Mais de 18 horas. Mais de 18 horas. Mas assim, é difícil dormir toda hora que o bebê tá dormindo. Você tem suas coisas para fazer. Então a mãe fica muito cansada. E eles trocam o dia pela noite, muitas vezes, né? A maioria troca o dia pela noite. Isso é uma coisa fisiológica. Porque a gente pode lembrar, a gente quando estava gestante, então quem está gestante aí, vai lembrar que de noite o bebê, durante o dia você está trabalhando, o bebê mexe muito pouco. Quando dá o final do dia, que você janta, que você para, ele começa a jogar futebol dentro da barriga. Sim. Esse padrão vai até 45 dias de vida. Perfeito. Então não tem como ser diferente. O bebê vai trocar o dia pela noite. E aquela questão do seu bebê já está dormindo a noite toda, quando é que as mães devem se preocupar com o bebê estar dormindo a noite toda? E mais uma dúvida. O que é dormir a noite toda em padrões de criança? Já me disseram que era até pelo menos 5 horas a partir do tempo que ele começa a dormir, mas significa que ele dormiu 7, ele vai acordar o quê? Meia-noite, como é a matemática, tá certa? Mais ou menos. Meia-noite é quando a família tá dormindo. E aí? Exatamente. É muito complicado, porque assim, realmente o ciclo dele de ficar sem comer, quando o bebê estabiliza o ganho de peso, a gente pode deixar 4 a 5 horas. Ele geralmente não tolera mais do que isso. Alguns conseguem 6 horas. O problema é que isso cai na madrugada. E aí não tem jeito. Tem que dar peito mesmo, né? Ou da fórmula, se for o caso, né? E aí tem que ter essa consciência de que para ele passar a noite toda dormindo, ele tem que ter aporte calórico até pelo menos meia-noite. Então, assim, a gente chama até, tem um termo que chama mamara dos sonhos, que é aquela de 23 horas, mais ou menos. Que o bebê, às vezes, está dormindo, você pode pegar ele, dar um mocotó,
para ver se ele leva mais um pouco de tempo. Então, tem várias dicas que a gente consegue fazer para um bebê recém-nascido. Mas o importante é aquela coisa de tem que ser a cada 3 horas, né? De mamar. É nesse primeiro período em que a gente está precisando estabilizar o peso. Estabilizou o peso, se ele estiver dormindo, deixa eu dormir. 60 e tantos % das mulheres, elas desistem da amamentação após o 54º dia. Isso é 2 meses, né? Isso. Antes de Elas 2 meses. desistem da amamentação pelas dificuldades. Se você conseguir fazer a mulher passar até 60 dias amamentando, com diversas estratégias, né? Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque foi algo que me ajudou muito. Eu fazia demanda livre, mais demanda orientada de dia, e principalmente nesse início de noite. Antes de Carol responder, eu queria trazer que realmente existe um movimento político, né, em cima do aleitamento da livre demanda, porque até a década de 90 foi muito pouco estimulado que essas mães amamentassem porque tinha que voltar seus a trabalhar. filhos, porque tinha que voltar a trabalhar, então era aquilo de já introduzir chás ou sucos bem no iniciozinho, Pra antes da atrasar a criança ter Isso. o desenvolvimento neurológico capaz de engolir aquele alimento. E depois foi visto que o aleitamento materno, ele não é apenas alimento, ele é imunidade, ele é acalento, ele tem diversas outras desenvolvimento da musculatura oral e tudo mais. Então ele tem muitas outras funções que só o leite, a mamadeira ou o alimento que a mãe estiver ofertando, ele não traz. Então, assim, a gente foi de um extremo para outro. Antigamente, não amamentar horrível, deixa o peito caído, ninguém precisa passar por isso, vamos voltar ao trabalho, etc. E agora, o que a gente vê é tipo assim, você não amamentou, exclusivo, você não deu seu peito, você já veio com a fábrica preparada. Como assim você vai privar o seu filho? E as mães sofrem muito com isso. Quem não consegue amamentar são menos mãe por isso. Ou quem não tá afim. Então, quando eu comecei a fazer consultório, eu não tinha paciente, né? Aí eu fiz os modelos de prescrição mês a mês, com as vacinas e tudo. Aí tem lá, aleitamento materno exclusivo, era o primeiro item, né? Livre demanda. Aí, depois, quando a gente via que se o paciente não tinha aleitamento materno, tirava e botava a fórmula lá descrita. Mas o livre demanda e o exclusivo, quando era aleitamento materno, mantive na prescrição. Até um dia que eu pari. Obrigada. Quando eu pari, eu tive muita dificuldade na amamentação. Fiz curso na Calma. Quando eu tive minha filha, e aí eu comecei a voltar para o consultório, quando eu entreguei uma prescrição para uma mãe, aleitamento materno exclusivo, livre demanda, aquilo me bateu de um jeito muito ruim. Nossa. Eu peguei a prescrição dela de volta. Essa bebê, ela tem a idade da minha filha. Aí eu peguei a prescrição de peraí que eu vou fazer uma edição. Eu tirei e botei aleitamento materno exclusivo. Porque é muito difícil essa coisa de você estar 100% voltada o tempo inteiro para aquele ser que depende de você para sobreviver. E sendo que nesse dia eu conversei com ela, porque ela estava tendo muita dificuldade, a dificuldade que eu já tinha passado, tipo, um mês antes, né? Sim. Aí eu falei para ela assim, olha, quando não der, bota no carrinho, não tá com fome, dá uma sacolejada, outra pessoa sacoleja, vai tomar um banho. Né? Pra respirar. Beba um pouco de água, porque o leite vai voltar. Às vezes meu leite seca. Eu falei, normal. Você não consegue ficar produzindo o tempo inteiro. Você não é uma máquina, né? E aí, aquilo foi... E realmente, a partir daquele momento, eu comecei a mudar. Você vê como a maternidade, às vezes, torna um profissional um pouco diferente, né? Sim. E aí, eu acho que a gente precisa entender a situação de cada família. Perfeito. A livre demanda... É uma orientação de que a gente tem que estar disponível para o bebê, realmente, né? Mas na impossibilidade, o que é possível fazer? Pode atrasar 10 minutinhos ele no colo de outra pessoa, porque no seu colo ele vai chorar. Tem 2 coisas importantes que sempre falam, consultoria de sono também fala muito. O bebê tem que dormir no máximo, iniciar o sono a partir das 8 horas. Eu não acredito nisso. A criança precisa mostrar sinais de sono e começar o ciclo dela de sono noturno, né, no caso, de acordo com o padrão dele, o padrão familiar também. Às vezes a família toda está muito acordada naquele horário e só consegue adormecer. Mas assim, a literatura diz que a melatonina realmente para crianças e adolescentes, por volta das 21 horas já tem que estar dormindo. Estar dormindo, né? Então você vai entrar numa rotina de sono um pouco antes disso. A recomendação para bebê pequeno é que até 3 meses ele fique no quarto com os pais. Certo? Ou a gente no quarto deles? Se for uma opção, ele precisa estar acompanhado de uma pessoa, de um adulto. Um adulto.
Aí, se tem uma auxiliar de enfermagem, né, pode ser. Mas, assim, no quarto com os pais, para a mãe também é muito bom, porque ela vai estar lá, o peito vai estar muito mais próximo, ela tem que levantar, se deslocar, é mais cômodo também. E pode ser num bercinho, um bercinho acoplado, um outro berço, né? E a cama compartilhada nessa fase de 3 meses é um risco muito grande. Muito grande, gente. Porque o sono é muito traiçoeiro. Então, a gente está cansada, a gente pode passar por cima do bebê e morre mesmo. Não tem, o bebê não consegue se desvencilhar daquilo, né? Ah, mas eu posso colocar ele no ninho. O ninho, se for mole, a Academia Americana de Pediatria não recomenda também. Assim como travesseiros, Tipo, osso de pelúcia, essas não, coisas. aqueles ninho mesmo que chama Que são mais Moisés. molinhos, assim. Um Moisésinho, também você passa por cima. Então, poderia ser a bebê conforto. Tá. Eu dormi muito com minha filha assim, bebê conforto, eu, meu marido e ela virada pra gente, né? Já dormi algumas vezes assim. Né? E aí, ou no bercinho acoplado. Então, cama compartilhada com bebê pequeno, realmente é um risco muito grande. Existe muita gente que advoga que os avós não devem participar da criação das crianças justamente por essas brincadeiras que se faz, né? De que eles atrapalham, que não respeitam o zero açúcar, não respeitam o zero telas, não respeitam o não pode colo a todo momento. Então, assim, tem muitas colo famílias... a todo momento. Ou dão colo, né? Enfim. Tem muitas famílias que escolheram não trazer os avós, maternos ou paternos, para a criação dos filhos. O que você vê na sua prática, Carol? E aí depois eu vou trazer o que eu penso. Você acha que os avós eles têm um papel importante, secundário, diferente na criação das crianças? Depende muito da família, né? Então, assim, tem famílias que contam com os avós para poder os pais irem trabalhar. Apoio, né? Às vezes só tem essa pessoa, às vezes não tem condição de ter uma funcionária, e aí eu levo para casa da minha mãe para passar o dia para eu trabalhar, depois eu volto. É minha mãe meu pai que vai levar para a escola, que vai buscar, porque eu saio às 5 da manhã, que eu trabalho no polo petroquímico. Então, assim, às vezes a logística com o avô é uma coisa necessária. Agora, a educação já é diferente. Então, assim, dependendo da família, se eu delego para a minha mãe, que ela vai levar e vai buscar, e dia de sexta-feira ela pega para almoçar e dá um sorvete para ele, ela está sendo a avó dentro da logística. A outra coisa meu filho está com uma questão na escola. Sim. Quem tem que resolver são os pais. Porque essa educação tem que vir dos pais. O avô, ele é mel, a avó é mãe com Defensor mel. dos errados. Ele vai ser defensor, né? Então, ele não vai conseguir trabalhar isso. E, assim, é uma delícia ser avô, gente. né? Então, deixa ele viver a delícia. Eu acho que não é justo com os avós. Perfeito. Eles participarem da educação dessa forma. Porque eles já educaram a gente, já passaram por isso, já se aposentaram, trabalharam Já pra perderam caramba. a noite, entendeu? Já erraram, já acertaram. Então, assim, se for uma coisa para facilitar a nossa vida, eu e meu marido, a gente precisa ir um jantar fora, ficar com o vovô, fazer uma festa do pijama. Não é participar da educação. Sim. Isso. É participar da logística e da delícia de ser avô e avó. Se você gostou, corre lá para assistir o episódio inteiro. Deixe seus comentários e curtidas e, se estiver ouvindo pelo Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até mais!